Amigos, sou voluntário da Fundação Maria Valtorta, da Itália, e atualmente publico partes dos escritos originais de Maria Valtorta em várias plataformas no Brasil. Como eu fui o tradutor para a língua portuguesa da autobiografia de Maria Valtorta, resolvi fazer e publicar uma série de trechos da sua autobiografia que chamei de Entre Relatos, dos quais já iniciei a publicação, mas somente em texto. Do relato geral da autobiografia de Maria Valtorta, extraí discursos, às vezes involuntários dela, que chamo de Entre Relatos e que passo a publicar em série. Para melhor entender sua autobiografia, é preciso ter em mente que a mãe de Maria Valtorta sempre a repudiou e a maltratou. Era muito egoísta, possessiva, usava métodos impressionantes, até maquiavélicos, para eliminar pretendentes de sua filha, etc., etc., e por lhe impor uma educação extremamente rigorosa, enquanto seu pai era muito amoroso com ela, mas fraco frente à sua esposa. Maria Valtorta, depois de muito resistir a fazer sua autobiografia, conforme insistiu seu diretor espiritual, escreveu, como solicitado, sem esconder nada de bom ou de mal que lhe aconteceu, que mostrasse, sem retoques, quem ela era. Então iniciou esta série de entre-relatos com o que vem abaixo. Começo na época em que ela ficou interna em um colégio de freiras por 4 anos. Agora uma observação. Maria Valtorta se dirigia ao seu diretor espiritual com a palavra Senhor, mas para não haver confusão, usei a palavra você. Entre relato 1. Crescimento espiritual, parte 1. Maria Valtorta conta. Enquanto isso, acabou também o ano escolar de 1911 a 1912. Começou o de 1912 a 1913, que devia ser e que foi, infelizmente, o meu último ano de colegial. Sinto a necessidade de dedicar a este ano um capítulo especial, porque, precisamente nesse ano, outro elo da cadeia que me unia a Jesus ficou confirmado pelo nosso mútuo amor. Você, padre, pode ser tentado a crer que o coração desta sua filha espiritual tenha encontrado para sempre o seu caminho no amor de Deus, em uma forma de amor toda de generosidade, é verdade, mas também toda, como dizer, não se trataria de tranquilidade, como não se poderia assegurar que eu tenha sido uma amante pura, a qual sempre tenham sido desconhecidos os tentáculos de certos monstros. Não é assim. Até novembro de 1912, eu também acreditava firmemente que sempre amaria a Deus com a mesma cândida confiança de minha amiga santa, Irmã Teresa do Menino Jesus. Eu estava convencida de que o tempo heróico das catacumbas tinha acabado há séculos, e estava muito longe de pensar que, depois de 20 séculos de cristianismo, esta nossa Europa iria reviver as grandes perseguições que nós, na realidade, vemos, como na Rússia, Espanha, etc. Por isso pensava com santa inveja naqueles doces mártires dos primeiros séculos. Mas eu me dizia que, no que me diz respeito, eu teria podido amar a Deus unicamente através da doutrina da doce carmelita francesa. Confiança, abandono, generosidade nas pequenas coisas de cada hora, entrelaçadas com um candor angelical. Eis o que eu pensava que fosse ser a minha vida em Cristo. Mas vieram, como todos os anos no início de novembro, os dias dos santos exercícios. Também aqui, as reações entre nós, educandas, eram bem diferentes. Em algumas causavam apenas um grande aborrecimento, um grande nervosismo. Imagine, dever ficar calada, calar sempre por 5 dias e rezar, e ouvir 4 pregações por dia. As mais distraídas e impertinentes nisso sentiam náuseas,
para não dizer terror. Outras, sentimentais em excesso, entravam nesse retiro com a mesma disposição de um faquir ou de um fanático. Colocavam-se em transe, perdoe-me a comparação, e se exaltavam no misticismo de uma maneira que as levava a penitências e fervores dignos dos antigos anacoretas ou das primeiras sepultadas vivas. Penitências e fervores que, fim dos exercícios, murchavam como um balãozinho furado e voltavam a buscar a verdadeira natureza da pseudo-fervorosa, ou seja, um modo de ser indiferente a Deus e muito apegado ao mundo. Outras ainda entravam com simplicidade, sem êxtases antecipados e sem náuseas antecipadas. Elas entravam por dever e se voltavam a Deus no sentido de ajudá-las a compreendê-lo. Nestas almas simples e equilibradas, Deus operava com plena liberdade, e a graça do Senhor deixava raízes duradouras naqueles corações que se predispunham a recebê-la. Outras, almas escolhidas por dom gratuito de Deus, verdadeiras flores de um místico jardim, no primeiro anúncio dos seguintes exercícios, iluminavam-se com verdadeira alegria espiritual, e sua alma se abria como um cândido lírio para acolher em si a palavra de Deus e ser assim fecundada. Distinguiam-se essas criaturas da graça pelo rosto luminoso, belo pela luz interna, ainda que o perfil não fosse considerado modelar para um artista. Se distinguiam por uma gentileza toda especial no olhar, nas palavras, nos gestos, por uma paz constante e por uma constante obediência. Eram naturalmente exceções. Eu não estava certamente entre elas. Como eu disse, em 5 anos nunca fui punida, porque sempre fiz o meu dever, mas o fazia com um propósito bem humano, por amor às minhas irmãs, para fazer papai contente e para evitar as reprovações de mamãe. Essas criaturas excepcionais, ao invés, o faziam unicamente para agradar a Jesus. Eu amava muito a Jesus e ansiava chegar a amá-lo cada vez mais, mas ainda estava muito longe de agir unicamente por fins sobrenaturais. Eu queria bem a Jesus, porque sentia que ele também me queria bem. Portanto, eu o amava de uma maneira ainda humana. Não tinha ainda feito meu o dito do meu seráfico pai São Francisco de Assis. É verdadeiramente bem-aventurado aquele que ama e não deseja ser correspondido. Quando se chega a amar por amar, sem cálculos de qualquer tipo, sem pretender retribuição de alegria sensível, quando, ao contrário, mais se ama, quanto mais na aparência somos negligenciados, esquecidos, maltratados pelo amado, então se toca o vértice do amor, e, tocando o vértice, se alcança a beatitude. Eu tinha que andar muito para alcançar esse vértice. Eu pertencia à penúltima categoria. Talvez estivesse no limite entre a última e a penúltima, porque já me sentia feliz com o pensamento de que viveria 5 dias ocupando-me unicamente da minha alma. Mas ocupar-se da própria alma, unicamente dela, não é ainda amor perfeito. É egoísmo, santo se quiser, mas sempre egoísmo. O nosso Mestre Divino, com a sua palavra, confirmou a lei e reforçou o conceito e o mandamento que, já há séculos, eram os maiores entre os mandamentos de Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e a tua mente, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, é preciso amar não só e unicamente a nós mesmos e a nossa alma, porque amar o que é nosso é sempre egoísmo, ainda que seja um egoísmo benevolente.
E há que amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, há que esforçar-se por ele, para ajudá-lo no bem, nas necessidades de toda a sua vida, físicas, morais, espirituais. Amá-lo no sacrifício e na oração, para que sua alma cresça em Deus, ou a reencontre se a perdeu, e para que Deus se incline piedosamente sobre nossos irmãos que necessitam tantas coisas e que não sabem, talvez, rezar ao Pai, de modo que ele, aos filhos que lhe pedem uma boa dádiva, a possa negar. Este é o segundo degrau da escada que leva a Deus. Mas o terceiro é amar o Senhor com todo o nosso ser. Amá-lo desinteressadamente para lhe dar louvor e alegria, porque sua alegria é ser amado por seus filhos. Eu penso que a estas pequenas almas, basicamente grandes na generosidade e no amor, embora o amor seja sempre generoso, Deus concede a indulgência plenária do amor. São essas almas que amam o seu próximo perfeitamente, ou seja, de fato, mais ainda do que a si mesmas, e que amam a Deus com um amor perfeito, pelo que pode ser perfeito o que ainda é humano, com um amor pelo qual está livre de todo cálculo, de toda prevenção, de todo temor, no sentido do temor do castigo que viria se não amasse, com um amor que tudo aceita e tudo dá sem reservas, que permanece amor, ainda quando do alto dos céus parece chover, como relâmpagos após relâmpagos, as penas mais variadas, que, ao contrário, sobre os granizos das cruzes, sempre mais fortalecem, florescem, ascendem. Penso que a indulgência plenária do amor seria a maior de todas, aquela que seria o quarto dos batismos, ou seja, que viria depois do batismo da água, do sangue e do desejo, o quarto e perpétuo no seu efeito, porque tornaria nossa estola novamente imaculada, por ser imbuída da doutrina mais alta do Mestre e purificada nas chamas da caridade. Talvez a minha teoria esteja pouco ortodoxa, mas eu penso assim, e por minha conta, dado que não creio que possa haver outra fonte de purificação, havendo muito pecado depois do batismo, e não havendo outros meios para cancelar depois a culpa com a confissão, também o remanescente da culpa passada, eu mergulho toda no amor. Isto deve substituir para mim o purgatório, que eu 1000 vezes mereci. E acredite também que, se é infinita doçura, o amor é também martírio. O sangue de Cristo e a caridade, eis as duas fontes onde lavo na primeira e restauro na segunda o candor da minha pobre alma. O amor deve ser a razão da minha vida, o motor de todas as minhas ações, minha justificação diante do Pai, minha glória para a eternidade. Mas onde fui parar? Muito longe. É que, dependendo das coisas que me estreitam e me atormentam, eu sou feliz. Eu sinto o amigo divino que me abraça e me sustenta, e a minha pobre pessoa repousa sobre ele, que a conforta por sofrer ainda um pouco, para gozar depois eternamente no seu dia próximo de libertação. E esse abraço é tão inebriante que me impele a dar liberdade de cantar à minha alma, que de si o amor enche.